Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, esse programa que nós tentamos fazer ao vivo agora há pouco, né? E nós estamos gravando agora para passar as 21 horas hoje na TV Banqueta. Que o assunto seria e será, né, a Lei de Segurança Nacional. A gente já tinha discorrido em algumas coisas e tal, mas a gente vai voltar do início e vamos levar o programa até a sua conclusão, né? Para a gente poder esclarecer muito bem o que tem acontecido no Brasil nesse momento, não só de pandemia, que é o objeto principal que a gente deveria estar discutindo e buscando fórmulas, né, de estabelecer aí um convívio social melhor, cuidando das pessoas que são idosas, as pessoas que precisam ficar em casa, quem precisa sair com mais segurança e tal. A gente devia estar tratando dessas coisas todas, né? Mas a gente está tratando agora da Lei de Segurança Nacional, porque as pessoas, em discordância com o bom senso na humanidade, resolveram fazer apologia a muitos regimes autoritários, inclusive a atos institucionais que não cabem mais na sociedade moderna. Para discutir todo esse assunto da Lei de Segurança Nacional, a democratização do Estado, a democratização das opiniões, né? Está aqui o meu grande amigo Túlio, doutor Túlio Duarte, professor da Faculdade Milton Campos, professor meu amigo também, advogado criminalista, pessoa que eu tenho uma estima muito grande, não só pela pessoa que ele é, mas pelo comportamento social que ele tem, pelas coisas que ele pratica, né, no dia a dia de atendimento humanitário às pessoas. Túlio, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, é sempre um prazer te receber. A gente está fazendo o segundo cumprimento da noite, né? Mas o cumprimento da noite, mas é sempre bom falar bem dos outros, é sempre bom, e falar bem de uma pessoa como você, melhor ainda. Seja bem-vindo. Te agradeço mais uma vez, Betão, aí, pelas palavras. Reforço, assim, de coração mesmo, né, o carinho que eu tenho por você, pelo programa. De novo, me coloco sempre à disposição de participar aqui do Cultura, que você precisar, eu estou à disposição. É um programa que os objetivos são nobres, né? Você tem um ideal de atingir, com esse programa, trazer um enfoque social de pautas sempre tão necessárias e cuja discussão sempre se faz necessária. Então, para mim é um prazer estar falando com você aqui, pela pessoa que é uma excelente pessoa, um grande comunicador, e só tenho que te agradecer. Tem que fazer um recorte aí e falar com a doutora Isabela, que ela está me devendo, viu? Ainda tá mais esse de Covid-19. Vou falar sim. Todo carinho. Ô, Túlio, para a gente começar esse bate-papo, o que a gente pode entender da Lei de Segurança Nacional? Pois então, Betão, a Lei de Segurança Nacional, né, como eu tinha falado logo no início, né, é uma lei que foi criada em 1983, quando o governo militar já estava terminando. E é uma lei que, digamos assim, ela surgiu num período que, na época, se discutiu muito se essa lei deveria ou não entrar em vigor, exatamente porque a gente estava prestes a sair de uma ditadura militar e entrar num período de redemocratização, enfim. E após isso a OAB entrou forte, querendo criar mecanismos para mitigar uma interpretação muito politizada da Lei de Segurança Nacional à época, isso em 83, né, antes da lei ser publicada. O fato é que o Congresso da época publicou a lei, e a lei, querendo ou não, ainda hoje é uma lei que suscita algumas discussões. As principais delas são essas, exatamente, porque conceito de segurança nacional, primeira coisa, né? Conceito de segurança nacional
a gente pode dividir em 3 aspectos. Primeiro, que seria a soberania do Estado brasileiro perante terceiros, ou seja, quem pratica aqui dentro um ato de sabotagem, espionagem, e aí é um outro problema da lei, sem especificar qual seria o ato de sabotagem, qual seria o ato de espionagem, enfim. Ou seja, seria um ato que envolveria, que pudesse causar algum risco à soberania do Brasil perante uma outra nação. Seria o primeiro ato que ensejaria um crime contra a segurança nacional. O segundo seria um ato, manifestação contra a ordem jurídico-política interna, certo? Ou seja, organização dos poderes, a Constituição do Estado brasileiro em sua formatação. E a terceira acepção seria basicamente um atentado contra pessoas que exercem cargos na República, sendo elas presidente da Câmara, do Senado ou do STF. Então, Betão, essa lei foi criada tentando abarcar essas 3 hipóteses. Primeiro, ou seja, a imagem do país perante outros, algum ato interno de sabotagem contra um governo estrangeiro. O segundo, um ato interno praticado aqui dentro, ou seja no sentido de promover luta de classes, coisas nesse sentido, animosidade entre poderes, coisas nesse sentido. E o outro seria crimes contra a honra, ou mesmo diretamente contra pessoas ou entidades, né, do presidente da República, o Supremo, enfim. Seria um pouco do recorte, um resgate ao que foi a origem da chamada Lei de Segurança Nacional, que é o que se chamava de lesa majestade, crime de lesa majestade, que é a figura do rei, do imperador, certo? Então, essa lei caminhou aí, ela foi publicada em 83, e como foi muito bem colocado por Helena Fragoso, que discutiu essa lei assim, de forma muito, muito lúcida, ele falou que é um cadáver que estava mal embalado e cheirava bem mal, pela época, né, que ela foi feita, ou seja, uma época de fim de governo militar em que se discutia ali um resgate. Lembrando que antes dela nós tivemos a Lei de Segurança Nacional de 67, do governo militar, que foi a mais rígida de todas, que previa inclusive pena de morte, e antes dela, em 35, nós tivemos a de Getúlio Vargas no governo ditatorial, ou seja, 3 leis de segurança nacional, uma em vigor, criada em 83, historicamente isso é um fato recente, outras duas, uma de 67 e a outra de 35. Todas as 3 criadas num ambiente, num contexto de governos totalitários. Esse é o primeiro problema que a gente tem quando a gente olha uma lei de segurança nacional. E aí a gente encontra ideias no que toca a defesa, a discussão de ideias, né? Enfim, coisas nesse sentido. Mas não sei se eu consegui fazer Não, é ótimo. O que eu queria fazer, foi bom ter feito essa pré-pauta, né, ao vivo, que não funcionou muito bem, mas foi bom pelo seguinte, porque já adianta algumas perguntas que estavam lá na frente e traz agora para a gente contextualizar para as pessoas também. Porque nós temos uma Lei de Segurança Nacional de 83, mas nós temos atos atentatórios à Constituição, né, que é democrática, de 88, né? Sim. Foi enquadrado aí na Lei de Segurança Nacional essas pessoas que estavam com esse ato atentatório. Você poderia dar uma luz para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo também, nesse sentido, onde é que foi enquadrada essas pessoas e por quê? Pois é, Betão. A Lei de Segurança Nacional, na pré-pauta que eu estava falando, era o seguinte: é uma lei um pouco difícil de digerir, porque ela tem algumas disposições ali nitidamente antidemocráticas, porque elas punem algumas ideias que sejam contrárias ao atual regime, né? Ou seja, é o artigo 5º, fazer propaganda contra o regime atual. E, teoricamente,
a Lei de Segurança Nacional pode ser utilizada de forma política, ou seja, para perseguir adversários. No entanto, não é esse o caso da presente discussão, inclusive foi o que você tinha me perguntado, a questão do blogueiro. Nós temos hoje um blogueiro que foi preso em razão de um inquérito que foi instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inquérito esse que, na minha opinião, é ilegal, certo? Mas, enfim, porque foi instaurado de ofício, mas isso é outra discussão. Mas, fora isso, esses atos são atos que pessoas, ou seja, pessoas que se aglomeraram no meio da pandemia, e essa aglomeração, todas essas pessoas levavam consigo cartazes, faixas, pedindo intervenção, fechamento do Supremo, intervenção das Forças Armadas, retomada do AI-5, atos nitidamente antidemocráticos, incompatíveis com a ideia de democracia, perfeito? E, via de consequência, esses atos são o que originaram, né, esse presente inquérito. E essas pessoas que fomentaram, ou seja, que organizaram essas manifestações, que estão sendo investigadas. Quem prestou auxílio material, no sentido de, ou seja, dar dinheiro para fazer cartaz, está sendo investigado. Quem prestou auxílio no sentido de disparar mensagens, né? Pode ser o caso desse blogueiro, né? Ou seja, fazer propaganda contra o Supremo, pedindo a intervenção, essa pessoa pode ter sido presa por esse fato, certo? Então, quando o tipo ali, quando a discussão ela foge do campo da ideia e leva à prática e são manifestações, digamos assim, que escapam um pouco do ambiente, do espaço próprio para discussão democrática, como seria o parlamento, ou mesmo uma manifestação pacífica, e sim, são atos ostensivos, né, que a gente viu, inclusive, naquele inquérito de fake news que prenderam pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, que havia ali ameaças contra o ministro Supremo, ameaças de toda sorte. Quando a discussão sobre o melhor regime passa para esse ponto, a gente não está discutindo um regime de governo, a gente já está praticando crime, a gente já não está discutindo mais o que é minha opinião, a gente está entrando na esfera do ilícito penal, e aí merece ser punida. A crítica minha, e que alguns penalistas fazem, no tocante à Lei de Segurança Nacional, é a organização, o financiamento ou seja, a mera organização de pessoas com a finalidade de discutir ideias, financiar uma ideia contra o atual sistema, o sistema e regime, se não for mediante ameaça, se não houver, ou seja, se não houver nenhum mecanismo coercitivo, ela é válida, entendeu? Esse é o ponto. A Lei de Segurança Nacional, ela permite uma perseguição política desmedida. E eu lembrava naquela pré-pauta lá que ela foi utilizada, por exemplo, no caso do Sem Terra. Pessoas ligadas ao movimento Sem Terra, a simples organização fez com que pessoas fossem presas, enquadradas na Lei de Segurança, presas não, mas enquadradas na Lei de Segurança Nacional, pela simples organização ao grupo do movimento Sem Terra, que prevê a utilização da propriedade privada, certo? Isso é uma ideia, olha o perigo disso. O direito penal, se um sem terra invade a sua propriedade, o direito civil ou o direito penal, em última instância, ele tem mecanismo próprio para atuar e resolver aquele problema. Uma lei de segurança nacional implica em tratar com um determinado grupo como inimigo e excluir aquela pessoa, de certa forma, do ambiente do debate. Porque as penas
são mais elevadas do que de resto ocorre no Código Penal. Esse caso em específico do governo Bolsonaro é um caso sério. Sério por quê? Porque essas manifestações todas que foram feitas em meio à pandemia, utilizando de robôs, etc, 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 elas atacam a essência que prescreve o Estado Democrático de Direito, que é o respeito às eleições, respeito às ideias, respeito ao voto, certo? Por mais que, eu não concordo com a decisão do Supremo, recorra até enquanto der. Eu não concordo com a decisão do Supremo, utilize o poder legislativo para criar uma outra lei que seja melhor que a anterior. Existem mecanismos democráticos para que se alcance determinada finalidade. Se esse grupo, intitulado grupo do Bolsonaro aí, que fez essa manifestação pró-retomada do ato institucional número 5, achasse que fosse viável algo nesse sentido, mediante as vias parlamentares, não haveria essa manifestação. Por isso, a rigidez desses atos, e por isso se fez e se mostrou necessária a intervenção penal. A forma, que eu te falei, questão do inquérito do fake news, que foi de ofício, isso é uma outra história. Porém, esse tipo de ato contra a própria essência do governo democrático, na minha opinião, deve ser repudiado e merece ser tratado como crime, não de segurança nacional, mas como um tipo penal próprio. Mas, enfim, esse que é o problema da Lei de Segurança Nacional. Túlio, você pensa que a nossa democracia está em risco? Olha, Betão, tem aquele ditado, não é horrível, mas não inventaram nada melhor do que a democracia. Temos aqui no Brasil ainda, né, a nossa democracia, ou seja, nós temos aí nossa Constituição de 88, enfim, 30, 40 anos de democracia, uma democracia jovem, vamos colocar assim. Mas fato é que as últimas eleições, especialmente, elas mostraram que o brasileiro, quão reacionário é o brasileiro, certo? E não sei se a internet ajudou, mas mostrou quão reacionário pode ser o brasileiro e como existem pessoas que ainda pensam assim, como existem pessoas que desconhecem o que foi o regime militar, a gravidade de um regime militar. Eu me recuso a ver pessoas mais velhas falando, pedindo a retomada do regime militar. Uma pessoa mais nova, ok, ela não sabe, ela não tem nem ideia o que é não poder falar, o que pensa. Mas uma pessoa mais velha pedir a retomada daquilo, será que ela foi feliz mesmo? Será que ela sabia o que estava passando? Será que foi um alienado completo ali na época do regime militar? Ou só pode ter sido beneficiado? A democracia, inevitavelmente, ela sempre vai correr risco. Enquanto houver extremos, pessoas que pensam de forma extremada, excluindo terceiros do debate, se você for olhar, eu estou fazendo uma crítica ao Bolsonaro aqui, não tem nada contra quem votou, tem grandes amigos que votaram, mas, enfim, é uma opinião minha, não reflete nada que o programa fala, mas o Bolsonaro, ele fala que ele tem que governar porque a maioria o elegeu. Essa ideia de democracia está tudo errada. Democracia é o governo da maioria respeitando a minoria. Certo? Você pode criticar que a nossa Constituição, dentre tantos inúmeros princípios, ela assegura dignidade da pessoa humana, função social da propriedade. A nossa Constituição, você pode falar que ela é social.
Não tem como você não interpretar a Constituição nossa de uma forma social. Não tem como você tratar de forma individual. Você necessariamente tem que, democraticamente, você tem que trazer todo mundo para o debate. Obviamente que nem todo mundo vai estar satisfeito toda hora. Mas concessões podem ser feitas. Óbvio que sim. Um exemplo, razoável. E aí eu estou falando não porque isso me interessa ou porque foi algo que foi do meu agrado. Quando aquele embuste do pacote anticrime foi aprovado, veio à tona, veio junto com ele a figura do juiz das garantias, a cadeia de custódia, a necessidade de fundamentação das decisões cautelares. Como eu não posso aplaudir isso? Apesar de ter feito assim uma bagunça imensa na execução penal, aumentando pena, restringindo direito, é uma lei mais agressiva, mas que trouxe pontos positivos. Então, isso é democracia. Nem sempre você vai estar agradando todo mundo. Isso é impossível. Mas você pode sim adotar medidas que vão de encontro. Não sem razão que o parlamento nosso é dividido em cadeiras, cada uma com uma ideia, né? E a função do parlamentar é exatamente convencer o outro parlamentar naquilo que, ou seja, onde eu posso ceder, não é negociata em troca de benefício, não, é negociata, não, tá, eu aceito esse projeto, mas para isso você vai ter que, sei lá, você vai ter que criar alguma contribuição social, você vai ter que incluir a parcela que vai ficar de fora, alguma coisa tem que ser colocada. Túlio, engraçado que a gente está conversando aqui, está falando do parlamento, e às vezes as pessoas, a palavra fica terapêutica, né? A pessoa não sabe o que significa parlamentar, né? Conversar, discutir, debater, né? Lá é a casa de parlamentar mesmo, né? Parlamentar, Isso. Então, a gente precisa das duas casas, das três casas. Por isso que é o sistema de freio e contrapesos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, eu até ouvi outro dia um jornalista, não vou citar nome, falando numa rádio, que ele acha que é o pior dos STFs que já teve, que não sei o que e tal. Eu não acho. Eu acho que, assim, toda a sociedade sofre mutações, ela evolui, né? E a reflexo da nossa transitoriedade como seres humanos e de ideias em todos os poderes, né? Então, eu acho que o STF, eu concordando ou não, dentro do meu espectro ideológico, daquilo que eu penso e tal, ele funciona até muito bem, né? Você for imaginar um número de processos que cada juiz tem no Brasil hoje, né? E isso não está longe do STF, né? Se você pegar um juiz do STF, tem milhares e milhares de processos para ser julgado, né? Para ser conclusos ali, para poder dar uma decisão. Então, graças a Deus que a gente tem um poder judiciário que está se consolidando cada vez mais, o poder legislativo que também não está abrindo mão do seu protagonismo, né? Para poder frear esses ímpetos, né? E essa sanha autoritária que a gente tem visto aí, não só no Brasil, mas é um movimento mundial, né? Porque isso não age sozinho, não age só, ele não é localizado, pois ele age mundialmente, né? Então, esse trabalho que a gente tem feito ao longo desses 5 anos aqui no Cultura Geral, que você participou aqui de vários programas, é trazer essa discussão à baila mesmo, que as pessoas precisam entender que o Estado democrático de direito é isso, é na conversa, na ideia, na discussão, concordando, discordando, mas a gente tem que ir caminhando democraticamente, né, filosoficamente pensando as coisas e fazendo com que isso se torne uma prática corriqueira na vida do brasileiro, né? Depois desse discurso todo, eu tenho que te perguntar o seguinte: como é que você vê a situação desses, vou chamar de ativistas, vou chamar de pessoas que estavam reunidas ali, eu acho que até sem entender qual é a função de um movimento, né? Atacando claramente as instituições democráticas, né? E
Como é que você vê esses movimentos? Você vê esse junta-junta de pessoas que não entendem, que não entenderam até hoje o que é ser um democrata de verdade, e a imposição daquilo que ela pensa não vale mais. Ela precisa discutir com as pessoas e fazer isso também entender, e também entender a posição de outras pessoas. Como é que você vê esses movimentos? E daí aparece a Lei de Segurança Nacional, que a gente sabe também que ela tem muito de antidemocrático também, mas foi utilizada, né? Como é que você vê tudo isso? Pois é, Betão. No final da ditadura militar, no finalzinho, a sociedade civil se uniu, né, como um todo, de forma hegemônica, pedindo a saída, a retirada daqueles que retiravam direitos. E hoje a gente vê um grupo pequeno, de pensamento único, pedindo a mitigação de direitos. Não a concessão de direitos, a mitigação de direitos que foram historicamente assegurados. E só fazendo um paralelo com o que esse jornalista comentou com o Conselho Supremo, essa análise dele está completamente equivocada. Porque só faz uma análise de um Supremo, de um órgão, de um parlamento, historicamente. Não dá para você analisar hoje como é esse Supremo. Você só vai ver os efeitos dele daqui, sei lá, 30, 40 anos. Entendeu? Não foi o Supremo que passou o mensalão, foi o Supremo que passou a Lava Jato. As maiores ações foram desse Supremo, de uma certa forma, né? E que não é fácil, né, Túlio? Nós estamos os advogados, né? Eles são essenciais para o funcionamento da justiça. Nós sabemos que a vida dos magistrados, dos promotores, dos advogados não tem nada de fácil, né? Sim. Esse glamour que todo mundo imagina não existe, né? Sim. O Supremo ganhou a evidência, essa evidência toda, com a TV Justiça e com essas operações todas, né? E, querendo ou não, o Supremo pode melhorar, seja da forma de composição, claro que pode. Pode trocar, mudar uma figura? Claro que pode. Isso, o presidente vai ter a sua chance de nomear o seu ministro. O ministro Celso de Mello vai aposentar, acho que em setembro, outubro, não sei. Aí o Bolsonaro vai poder nomear o seu escolhido. E é assim que a democracia é feita. Ou seja, com o tempo, ou seja, passando o tempo da história, e as coisas vão caminhando. O governo, se o presidente pretende de fato agregar, unir a população como um todo, ele deveria pensar em todas as camadas, não em uma, aquela que o elegeu, porque aquela ele já tem. Tudo bem que é uma camada forte, mas ele deveria pensar naqueles que eventualmente não votaram nele e como ele pode ser bom. Isso que é estratégia politicamente falando. Não agredir aqueles que não pensam como ele. Certo? E a Lei de Segurança Nacional, nesse contexto, Betão... Se fosse um império, né? Não é um... Exatamente. É o que eu estou te falando. É um governo que não tem ciência democrática, não sabe que a democracia funciona, como você bem disse, mediante a utilização de freios e contrapesos, né? Quando Juscelino, na época da democracia, como presidente já da República, foi fazer um discurso no parlamento, ele, como chefe do executivo, foi pedir para os parlamentares determinada demanda. Ele, mais do que ninguém, ele falou assim, é o presidente da República que está fazendo discurso hoje, aqui na Câmara ou no Senado, dada a importância do tema. Hoje nós temos comissões e comissões dentro da Câmara e etc. E tem que lembrar uma coisa, nesse período pandêmico, as votações todas de projetos de lei e tudo mais que corre na Câmara, no Senado, estão sendo pela via remota, sem passar em certas comissões de Constituição, sem permitir maior debate público. Ou seja, o povo está excluído do debate e quem está sendo chamado, convocado,
para defender o presidente é quem votou nele. Ou seja, eles estão usando, o presidente foi eleito democraticamente, isso é importante que a gente tenha em mente, e eles estão querendo atacar o sistema que o elegeu. É uma loucura. O presidente falou, a lei de segurança, o Bolsonaro, uma época, falou, fazendo uma alusão ao Lula, que contra o Lula havia feito uma determinada menção ao Bolsonaro, e ele falou assim, não, a lei de segurança está aí para ser utilizada. A lei de segurança nacional não é mecanismo de perseguição política. A lei de segurança nacional, ela tem que ser usada com muita prudência. Eu recomendo ali, se juiz fosse, não sou, eu julgaria inconstitucional vários tipos penais ali contidos, seja pela falta de clareza, né, fazer propaganda de movimento, é muito complicado a gente, a gente restringir ideias, né? Porque se um dia a gente estiver do outro lado e tiver uma lei como essa contra a gente, é ruim. Mas é necessário, sim, uma intervenção penal, no caso dessas manifestações antidemocráticas, porque eu não vejo outra saída senão a penal para alcançar essa finalidade. Eu não vejo. Se houvesse outra saída, aí sim eu falaria, não utilizaria de segurança nacional, mas eu não vejo com bons olhos pessoas pedindo a ditadura militar. Querendo ou não certos pensamentos, fascismo, o nazismo, a ditadura militar, a gente tem que extirpar certos pensamentos, porque algumas ideias já causaram muito estrago, historicamente falando. E o resgate disso só traria mais mal. Túlio, tem um detalhe que é o seguinte: nós vivemos também comentários de ministros, né? Ministros de Estado, inclusive o ex-ministro da Educação, está aí, a discussão que está aí, se ele foi exonerado antes, se não foi, se ele usou o avião da FAB, se não usou, né? Falando de AI-5 também, né? Esses ministros merecem também uma reprimenda mais forte? Sim. Eu acho que ser ministro não atribui imunidade, né? E no caso, ele falou isso enquanto ministro ou depois de exonerado? Ele falou quando ministro ainda. Não, teve uma fala do Paulo Guedes há um tempo atrás, aí eu não lembro se foi no Congresso ou se foi na imprensa, ele falou assim, depois pede o AI-5 aí, e as pessoas começam a falar em AI-5 aí, e as pessoas reclamam. Então, assim, você vê que tem uma corroboração ali. Você vê, aí pede um AI-5 e reclama. Isso já é o quê? Já é uma ameaça. Ou seja, né? Ou seja, o projeto não saiu conforme o planejado, aí vem uma turma, pediu AI-5, aí reclama. Ué, peraí, isso não é, cadê o debate? Ou seja, você não saiu conforme o planejado, o programado, né? Ou seja, uma determinada reforma econômica, aí depois uma série de militantes vem bater na sua porta pedindo intervenção militar, isso é debate? Isso é debate? Aparecer todo mundo armado, né? Estou falando figurativamente falando, que ninguém está armado, mas e se né? O AI-5, potencialmente falando, obviamente que ninguém está armado, mas é uma arma, é o Estado armado. A gente já vê hoje aí, em uma democracia, como o nosso direito penal é perigoso, pernicioso. Imagina um ato institucional. Essa mesma lei de segurança nacional, na época do AI-5, ela prevê pena de morte, muita gente foi torturada, aqueles atos do doicode, etc. Tudo isso
sob os auspícios do AI-5. Só para contextualizar aqui, o Paulo Guedes repete a ameaça de AI-5 e reforça reforça pedido radical do governo. Ele fala isso no El País em 26 de novembro de 2019, às 18 horas e 5 minutos. Né? É só para deixar claro, porque a fala tem que ser bem contextualizada, né? Sim. Senão a gente muda o contexto da frase, a gente joga no ar e não fala. Nesse caso específico, desse blogueiro que foi preso, o grande ponto que está sendo investigado aí, e o principal, é a questão da organização. Ou seja, quem por detrás organizou esse movimento, dando apoio estratégico, político, financeiro, e a questão do disparo das mensagens. Né? Não sei se você lembra, lá quando o Moro estava para sair, que apareceu uma reportagem do antagonista, que ele printou aquele print que saiu lá, não sei o que, tantos parlamentares investigados, aí depois sai essa questão da CPI da fake news, que tem deputados investigados nesse mesmo inquérito, e existe esse movimento, né, bem seguindo o mesmo padrão, a mesma forma, intervenção militar. Ou seja, é o presente governo que não se governa bem por si só, valendo de outros métodos para tentar impor a sua forma de governar, né? Nós estamos diante de um desafio? Com certeza. O preço da democracia é eterna vigilância. Há uma frase antiga nesse sentido, e a gente não pode cochilar, não. Brincando, por incompetência da oposição, deixamos o governo Bolsonaro ser eleito. Quem votou sabia o que podia vir. Eu acho que quem votou sabia que podia vir coisa desse tipo, né? Agora, mais do que nunca, é um momento de existência democrática sempre, né? Manter a integridade das instituições, porque muita gente morreu para que isso funcionasse, né? E não vai ser um governo que vai acabar isso utilizando um período aí pandêmico para tanto, certo? Então, né, o que eu espero é que nós mantenhamos a firmeza, que o Supremo tenha toda a sobriedade do mundo aí para segurar isso, e aquele negócio, aquela frase, o lugar de militar é no quartel, defendendo a única coisa que serve, a nossa Constituição, nosso país, né? Não é defender, o Exército não serve para escolher qual brasileiro é melhor que outro, né? Túlio, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Para as pessoas entenderem que a pauta da Lei de Segurança Nacional ela não deixa de ser uma pauta política também, né? Sim. Então, para falar da Lei de Segurança Nacional, a gente precisa falar da política vigente, do que está acontecendo, e tudo isso perpassa por esse entendimento constitucional, político e da existência dos três poderes no nosso país. Eu te agradeço demais como advogado, como amigo, como uma pessoa lúcida que está discutindo e está sempre aberta a discutir o direito e as garantias constitucionais, principalmente no âmbito penal aqui na nossa sociedade brasileira. Muito obrigado, viu, Túlio? Betão, eu te agradeço mais uma vez aí o convite. É importantíssimo falar uma lei que, né, eu tinha falado lá no ao vivo, né? É uma lei que só na Constituição, no período pós-constituinte de 88, foi utilizada em 166 inquéritos. Então, assim, nós não podemos nos descuidar com determinados atos antidemocráticos, com leis antidemocráticas
e também com determinados atos antidemocráticos. O que precisa ser feito, se é que eu posso deixar um último recado, e me desculpa esse... Nossa, à vontade, à vontade. É um trabalho do próprio parlamento nesse sentido de regulamentar isso dentro do Código Penal, apenas aqueles crimes que são necessários. De resto, porque é aquela questão, né, Betão? Discutir política e religião é bem complicado e criminalizar certas ideias também é um tanto quanto complicado, né? Botar isso no diploma. De resto, ó, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você nos dá. Muito me honra estar aqui presente no seu programa, que faz 5 anos, mas assim, eu tenho visto cada vez mais que você tem convidados aí excepcionais. Eu comentava com você antes do programa começar que você convidou a Cristina de Gesso, que é uma processualista que eu sou apaixonado. Nas aulas da pós-graduação, eu indiquei o livro dela fortemente, porque o pessoal tem que saber, e assim, suas entrevistas estão muito boas, tem sido ótimo assistir você aí nesse período de quarentena. E, Betão, te agradeço demais, doutor Marcelo Cabral, que foi outra entrevista sensacional, o Tiago, a Daniela Recchione, tem uma turma muito boa, o professor Luciano também, né? Enfim, entrevistas excepcionais, só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite, precisando, sabe que estamos às ordens. Ok, eu sempre preciso, né? Estou sempre precisando, e você sabe também que você está aberto, como sempre, para sugerir pautas como essa, que foi sugestão sua, e eu te agradeço muito. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, voltamos em outra oportunidade, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.